Você já se perguntou como o cobre, esse metal que conduz a energia do mundo, nasce a partir de uma rocha sem brilho, misturada a pó, lama e reagentes químicos? Dentro de imensos tanques, um espetáculo silencioso acontece. Milhões de bolhas microscópicas se formam, separam o valioso do descartável e revelam o que há de mais puro na flotação do cobre. Um processo tão preciso e fascinante que parece vivo, respirando, pulsando, transformando pedra em poder. Você já pensou que o mesmo cobre que conduz a energia do seu celular, do seu chuveiro e da cidade inteira nasceu da lama? Que antes de ser fio e tecnologia, ele foi poeira misturada à água, reagentes e ar? A verdade é que existe um momento em que o destino do cobre é decidido, não em grandes fornos nem em minas profundas, mas em tanques cheios de bolhas. É ali, na flotação do cobre, que o metal mais nobre da engenharia se separa da rocha comum. E se você olhar de perto, vai perceber. É quase como se o minério respirasse, como se cada bolha carregasse dentro de si o futuro da eletricidade. Tudo começa quando as rochas extraídas das minas são trituradas em moinhos gigantescos, até se tornarem um pó tão fino que parece farinha. Esse pó é o ponto de partida da transformação. Ele é misturado com água, formando uma lama densa, pesada, espessa, um líquido turvo que parece sem vida, mas que esconde bilhões de partículas microscópicas. Algumas dessas partículas são cobre, outras, apenas pedra. E é nesse instante que entra a ciência. O desafio de separar o valioso do descartável. Como distinguir o metal puro do pó inútil, se tudo tem a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo aspecto? É aí que surge um dos processos mais elegantes da indústria moderna: a flotação mineral. A lógica é simples, mas genial. O cobre precisa ser convencido a subir. Para isso, engenheiros adicionam ao tanque uma combinação exata de reagentes químicos, coletores, espumantes e modificadores. Eles alteram a superfície das partículas, fazendo com que apenas o cobre se torne amigo das bolhas de ar que estão prestes a nascer. É como se o metal ganhasse uma afinidade invisível pelo ar, uma atração química que o faz flutuar. E então, de repente, o tanque ganha vida. Bolhas começam a se formar no fundo e sobem em turbilhões. Pequenas, rápidas, incontroláveis. Cada uma delas carrega um fragmento de cobre preso em sua pele. Milhões de bolhas, bilhões de partículas. É uma coreografia caótica e perfeita, que dura poucos segundos, mas vale fortunas. À medida que as bolhas sobem, a cor da mistura muda. O cinza da lama dá lugar a tons metálicos, marrons e dourados. A superfície se cobre de uma espuma espessa e vibrante, o concentrado de cobre. É o primeiro sinal de vitória, a prova de que a química funcionou. Essa espuma, que parece banal, é uma das substâncias mais valiosas do planeta. Nela, o teor de cobre pode chegar a 30%, algo que parecia impossível minutos atrás. Cada bolha que explode na superfície é uma minúscula purificação, um sopro de valor extraído da terra. E pensar que tudo isso acontece por causa de um simples princípio físico: o ar sempre sobe. O mais fascinante é o quanto esse processo depende de precisão. Um erro na quantidade de reagente, uma variação mínima na temperatura ou na acidez, e tudo pode ser perdido. Toneladas de minério, horas de trabalho, energia e água, desperdiçadas. É por isso que as usinas de flotação funcionam como organismos vivos, monitorados em tempo real por sensores, gráficos e softwares que controlam cada variável. Nada é deixado ao acaso. O pH, a dosagem dos coletores, a pressão do ar, tudo precisa estar em harmonia. É uma ciência tão delicada que, em alguns momentos, parece arte. Mas o encanto da flotação não está apenas na tecnologia, está também na simbologia. O cobre, antes preso à pedra, é libertado pelo ar. Ele sobe.
É literalmente elevado pela própria leveza. O que não tem valor fica para trás, afunda, desaparece. É uma metáfora da própria vida. O que é puro e essencial sempre encontra um jeito de emergir, mesmo em meio à lama. Cada bolha que sobe carrega mais do que metal. Carrega a história do trabalho humano, da engenhosidade, da persistência. Quando o concentrado é recolhido da espuma, ele segue para filtros que removem a água e o transformam em um pó fino e reluzente. É esse pó que vai para os fornos de fusão, onde o fogo completa o que o ar começou. A pureza do cobre aumenta, as impurezas desaparecem, e o metal ganha sua forma definitiva, condutora, brilhante, indispensável. O que começou como lama agora pode alimentar circuitos, motores e redes de energia que movem o planeta. O rejeito, o que sobra do processo, também não é esquecido. Ele volta para tratamento, para reaproveitamento, para fechar o ciclo, na indústria do cobre. Nada é apenas resíduo. Tudo tem um destino, um propósito. Até a água é reciclada. O sistema é quase autossuficiente, como se a própria natureza fosse respeitada dentro da fábrica. A flotação do cobre é um lembrete de como o progresso nasce da paciência e do detalhe. Não existe pressa ali dentro. Cada bolha precisa de tempo para se formar. Cada partícula precisa encontrar o seu par no ar. É um processo silencioso, mas cheio de significado, porque no fim, o que vemos é a transformação da matéria bruta em energia, da rocha em utilidade, do caos em ordem. E se você parar para pensar, tudo ao nosso redor depende dessa jornada invisível. O fio que leva a internet até sua casa, o cabo que liga a bateria do seu carro, o circuito do computador, todos existem porque um dia, em algum tanque distante, uma bolha de ar se prendeu a um grão de cobre e o fez subir. É nesse instante que a indústria se torna poesia. É nesse instante que a mineração deixa de ser apenas extração e se torna criação. O cobre não é apenas um metal. Ele é o símbolo da conexão. Ele carrega dentro de si o poder de unir distâncias, acender luzes e mover o mundo. E pensar que tudo isso começa com o som suave das bolhas explodindo na superfície de um tanque. É como perceber que a energia da civilização moderna nasce do silêncio. Da próxima vez que você ver um fio de cobre reluzindo, lembre-se de que ele já foi parte da terra, da lama e do ar. Lembre-se de que, antes de chegar à sua tomada, ele passou por um processo invisível de purificação, onde cada bolha contava uma história. E talvez, de algum jeito, a jornada do cobre seja um espelho da nossa própria, feita de peso, de impurezas e de ascensões. Porque, assim como ele, todos nós estamos tentando subir à superfície, buscando o que é puro, o que conduz, o que realmente tem valor. E é nessa linha invisível entre o que afunda e o que sobe que o mundo moderno continua funcionando, silencioso, preciso e incansável, bolha por bolha, grama por grama, até que o metal finalmente se torne luz. E quando a luz acende, a história recomeça. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse processo te prendeu. Talvez a beleza escondida da indústria, talvez a curiosidade de entender como o mundo realmente funciona. Então faz o seguinte: se inscreve no canal agora mesmo e vem descobrir comigo os segredos por trás de tudo o que move a nossa vida. Deixa o seu like para fortalecer essa jornada e ajudar mais pessoas a enxergarem a magia que existe dentro da ciência, da engenharia e do trabalho humano. Porque cada clique seu mantém viva essa curiosidade que transforma conhecimento em energia, e energia em futuro.